Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Monique Rangel. Sejam bem-vindos ao meu canal. Caso você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo para você não perder nada do que rola por aqui. Esses são os bonequinhos que vocês vão aprender nesse tutorial. Para você adquirir a apostila de molde, aqui embaixo na descrição tem o link do meu site, que é moniquerangel.com, e aí você vai entrar lá para poder adquirir o seu molde. Aí vai ter o molde dos bonequinhos, que é o molde completo dos três, que é o Mario, o Luigi e o Todd. E também vai ter um outro produto, né, que é esse do Chapeuzinho Bucket, que tem na versão do Luigi, na versão Mario, claro, né, que é o mesmo molde, trocando só a cor, mas e também tem a versão infantil. Essa versão infantil, na verdade, vai estar todas as informações lá no caderno de molde deles. E o passo a passo desses chapeuzinhos aqui vai estar aqui também no canal. E o passo a passo dele é feito à mão e também na máquina. Então você tem essas duas opções para você fazer aí. Então vai estar tudo aqui na descrição do vídeo explicadinho para vocês. Mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Ou também você pode ir lá me seguir no Instagram, que é @moniquerangelDIY. Eu posto sempre os bastidores aqui das gravações, posto um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, vida de uma empreendedora, youtuber, mãe, dona de casa, tudo isso aí vai ter lá no meu Instagram, tá? Então já vai lá me seguir. E se você quiser falar comigo e me chamar, pode ir lá no direct, que eu também tô sempre respondendo. Pois muito que bem. O passo a passo dessa turminha aqui é 100% à mão. Vocês vão conseguir fazer também na máquina, caso vocês queiram fazer a máquina. O procedimento que eu vou ensinar é o mesmo, tanto para máquina quanto para fazer na agulha de mão. Por isso que eles têm esse acabamento como se fosse de costura a máquina, mas não é a mão, tá, gente? E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para a irmã, para eu saber que você está gostando, por YouTube entender que você gostou também, para ele entregar para mais pessoas e assim a irmã de vocês vai ganhando mais din-din, porque para vir aqui, fazer isso aqui, entregar para vocês um conteúdo riquíssimo. Isso aqui era para ser um curso, mas eu faço questão de trazer para aqui no YouTube, porque assim eu consigo alcançar mais pessoas e mais pessoas possam fazer arte com as mãos. Então ajuda a irmã, dá um like aí embaixo e segue em frente, porque agora vai ser o quê? Vamos agora então pro passo a passo! Antes de tudo, de começar o passo a passo, eu quero mostrar para vocês o pontinho que vai prevalecer nesse projeto, que não é o ponto caseado, porque eu vou trazer uma versão feita à mão, mas com acabamento de máquina de costura. E se eu fizesse com o caseado, não teria o mesmo acabamento. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu faço o ponto atrás, para quando eu mostrar no passo a passo, em todas as partes, eu não ter que mostrar várias vezes, porque vocês já vão saber mediante esse pequeno treinamento. O ponto atrás, você tem que trabalhar seguindo a borda. Se a borda é reta, você vai trabalhar reto. Se a borda é curva, né? Por exemplo, redonda, você vai trabalhar seguindo o formato redondo. Aqui eu fiz uma linha com a caneta só para demonstrar que a linha ela pode ser riscada ou imaginária. Aqui eu estou imaginando uma linha bem aqui, ó, e eu vou seguir a costura na linha imaginária, ou tanto se você quiser fazer o risquinho para treinar, pode fazer. Entrei aqui com a minha agulha de trás para frente, vou prender o nozinho lá atrás. E eu vou introduzir essa agulha da frente lá para trás, formando o primeiro ponto. Vou voltar com a agulha
lá de trás para frente, mantendo a distância dos pontos, tentando, né, manter o mesmo. E eu pego essa agulha e volto lá na entrada do último ponto, formando o ponto atrás. E eu gosto de apertar o pontinho para ele ficar bem justo. Fiz aqui uma carreirinha de pontos, ficou bem retinho, apertadinho. E aí a intenção de fazer essa costura é principalmente para quando a gente desavessar o trabalho, do lado direito vai ficar assim, com esse acabamento. Claro que com a linha na cor do feltro vai ficar melhor. Aqui eu tô usando essa cor de linha para destacar e vocês conseguirem entender o pontinho exato. O arremate é bem simples, aqui por trás mesmo, você vai pegar, vai dar uma laçadinha aqui, ó. Vai dar uma laçada e na argolinha você vai vir e puxar. Eu gosto também de pegar a linha, a agulha e levar a linha para qualquer outro canto só para não perder o trabalho. Para não perder essa costura, né? Esse nozinho aqui abrir e desfazer. Então, esse é o ponto atrás, que toda vez que eu mencionar fiz o ponto atrás, vocês já vão saber qual é a costura. Essa é a cabeça do Todd, que eu dividi em 3 partes. Essas duas aqui são iguais, mas eu vou explicar o que são. Essa daqui é a parte da frente, do rostinho. Essas duas aqui, que são iguais, são as laterais. E lá no molde, você vai ver que vai ter indicado o lado T, que é o lado da parte de trás. Que aí eu gosto de riscar o molde dessa forma. Eu risco o molde de um lado, pego a folha do papel, viro do outro e risco no feltro e corto as duas partes. E aí eu indiquei aqui o Tzinho para eu poder saber na hora de fazer a costura. Porque essas duas partes a gente vai unir primeiramente dessa forma, lado T com lado T, e vai passar uma costurinha bem aqui. Eu vou usar o ponto atrás, aqui eu tô usando a linha comum de costura, 2 fios de linha na cor do feltro, e aí eu vou começar aqui passando a costurinha bem aqui nessa bordinha. Chegando aqui no finalzinho da outra ponta, é só dar um arremate. Vou colocar essa linha lá pro outro lado, só para não perder essa costura. E aí, já preparo aqui o nozinho nessa ponta para poder encaixar, para poder preparar pro encaixe da parte da frente. Aí aqui, fiz a costura, vou abrir aqui assim, ó. E aí, eu pego essa parte, ó, marca aqui no meio aqui da costura com o meio do pontinho que eu fiz. E aí, passo um alfinetinho aqui. Daí, a gente vai trazer essa lateral para perto dessa borda da frente. Coloco um alfinete. A mesma coisa aqui, ó. Borda com borda. Daí agora é só passar uma costurinha aqui em toda essa bordinha, da mesma forma como eu fiz desse lado aqui, usando o ponto atrás. Vou começar aqui dessa ponta, porque eu gosto de trabalhar a costura do lado esquerdo para o direito. E assim fica a costura depois de pronta, ó, em todas as laterais, aqui embaixo. Se você quiser usar o ponto caseado em toda essa bordinha aqui e também desavessar, também dá certo, mas eu gosto mais do acabamento que o ponto atrás dá.
E se você quiser fazer a costura à máquina, também dá certo, mas aí você não vai poder usar o pé calcador como margem. Você vai ter que fazer a costura literalmente com essa bordinha. Ou se você quiser, na hora de fazer o risco desse molde, deixar uma margenzinha para aí sim você usar o pé calcador da sua máquina. Então, vamos lá. Depois de fazer a costura, é só desavessar. E olhem só como que fica esse acabamento. Eu adoro fazer costura no feltro e fazer essas manobras assim, que fica um charme. E aí, antes de encher, eu vou usar aqui, ó, a linha, 2 fios de linha. Eu tô usando a linha preta, mas pode ser qualquer uma, porque a gente vai alinhavar essa abertura aqui da parte de cima. Então, o ponto alinhavo nada mais é do que você entrar com a agulha, lá atrás você já volta aqui pra frente e vai fazendo esse pontinho assim, ó. Vai pra trás, volta pra frente, aí puxa a linha e aí vai ficar o alinhavo. E aí, ó, deixei o ponto alinhavo solto aqui, né? Não dei arremate. Eu deixei assim para poder eu começar a fazer o enchimento. E eu já ir limitando o enchimento aqui dentro, deixando ele compactado já lá, sem precisar depois eu fazer o ponto alinhavo com a peça cheia. Então, é um macete, né? Para poder facilitar a produção. Então, eu vou introduzindo aqui. E já volto para mostrar depois da peça cheia. Aí, com o auxílio dessa mão esquerda, eu vou pinçando assim, ó, o feltro e ajudando a linha na hora de puxar. Porque essa linha aqui, ela não é tão forte como a linha pipa. Então, aqui, ó, fechou essa quantidade assim, ó, deixou esse buraquinho, daí já pode dar um arremate aqui. O enrugado dessa parte da cabeça só pode ser aqui em cima, porque aqui vai tampar com o cogumelo, né? A parte superior da cabeça. Então, aqui eu gosto de apertar para ir ajustando o enchimento lá dentro. Daqui a pouco eu vou passar o ferro e aí vai ficar bem melhor. E essa parte aqui a gente vai reservar para poder fazer o cogumelo da parte de cima. Esses são os feltros que compõem a cabeça do cogumelo, que eu dividi em 4 partes. E aí eu vou fazer a costura com o ponto atrás, igual eu já mostrei para vocês no início do passo a passo. E aí a costura é daqui dessa ponta até aqui em cima. Costurei todas as partes e aí eu vou desavessar para fazer o enchimento. E aí, a tendência, pelo formato do molde, é acontecer dele começar a ficar quadrado. Mas eu vou mostrar para vocês, mais pra frente, como reverter isso, para poder evitar esse formato que não é desejado. A gente quer uma cabeça de cogumelo redonda. Depois que você certificar que o enchimento ficou com esse vácuo aqui, com essa abertura para poder conseguir encaixar a cabeça aqui de forma como se estivesse plantando mesmo, ó. Você planta essa cabeça aqui e a intenção é deixar as costuras aqui, ó, essa costura e essa alinhadinha aqui no rosto. Então, eu me baseio aqui pelas costuras das laterais da cabeça, juntamente com essa daqui do cogumelo. E para encaixar essa cabeça no cogumelo, eu vou usar 4 fios de linha. Peguei na cor preta, só para poder ficar bem claro para vocês. Mas pode usar a linha branca, que também dá certo, mas tem que ser 4 para ficar bem forte. E aí a gente vai fazer a seguinte manobra.
vai introduzir a agulha lá para baixo. Se você não tiver uma agulha de boneca, usa uma agulha bem grande e grossa, assim como a minha. Aí você vai pegar, vai colocar a agulha daqui para baixo e você vai pegar lá do outro lado. Cuidado para não furar o dedo, que é perigoso. Peguei aqui, ó, e vou puxar a agulha aqui. Certo? Certo. Aí eu vou pegar aqui a cabeça, vou dar um ponto de um lado e vou dar mais um ponto do outro lado, fazendo um gancho para deixar essa cabeça bem firme lá dentro e não precisar usar cola. Bom, aí agora você vai voltar com essa agulha lá para cima e vai sair no lado oposto. Entrei com a agulha daqui lá para dentro, fiz o gancho aqui na cabeça e voltei com a linha do outro lado. E agora a gente vai fazer o encaixe da cabeça. Aí você escolhe aqui o lado que você quer que seja frente, para poder ficar, né, bem harmônico. Eu vou escolher esse lado aqui. E aí, ó, é só ir puxando a cordinha e fixando a cabeça lá dentro. Daí, dá uma empurradinha assim, ó, para baixo. Ó, vou empurrar aqui para baixo só para poder conseguir fazer o nó aqui. Amarrei aqui, cortei e aí ficou assim a cabeça. Daí você vai ajeitando para poder ficar o rosto mais evidente e aqui o cogumelo meio que caindo aqui para trás. Eu acho que assim fica mais bonito. Fica parecendo mesmo o Todd, né, do desenho. Próximo passo é a gente tirar esses enrugados. E aí, no cogumelo tem os detalhes vermelhos, que aí a gente pode abrir aqui, ó, para poder continuar o enchimento. Eu abri aqui um furinho e vou introduzir enchimento aqui. E aí eu vou abrir desse lado e desse, que aí eu consigo encher aqui na parte de trás e na parte da frente, deixando bem redondinho. Fiz o enchimento pelas laterais e ficou assim. Esses enrugados eu vou tirar agora no ferro de passar. A temperatura que eu utilizo é temperatura lã, que aí é uma temperatura ideal para passar no feltro e não danificar. Aí eu vou apertando aqui o ferro para poder o feltro e o enchimento virarem amigos lá e sair todo enrugado. Olhem só como é que fica lisinho. Eu vou passar mais um pouquinho aqui embaixo, mas olhem a diferença, esse para esse. E vamos para a finalização dessa cabeça do Todd. Aqui eu já cortei todos os círculos para compor aqui o cogumelo. Eu vou começar aqui por cima. Passei aqui cola quente e vou colar aqui, ó, um pouquinho de enchimento. Quando eu colocar essa bolota aqui em cima, não fique um vácuo aqui, né? Pois bem, agora vamos para o rostinho. O rostinho eu já até preparei aqui todos os recortes. O olhinho é bem simples. E aqui eu coloquei um pedacinho de feltro, uma bolinha, né? Mas você pode usar um pinguinho de tinta branca, que também dá o mesmo resultado. Eu só não fiz aqui porque eu fui pegar minha tinta e ela tá seca e não deu certo. E aí aqui a boquinha com o dentinho e a linguinha. E esses detalhes aqui eu gosto de cortar com feltro tratado. A boquinha do Todd vocês podem colocar assim, retinha,
ou lateralizadinha assim, ó, que também fica bonitinha, tá vendo? Eu vou passar cola somente aqui em cima. Aproveito aqui, ó, e já passo blush. Eu usei aqui sombra de maquiagem velha, que eu nem sei a data mais de validade disso, mas eu uso aqui nas minhas peças. E aí, ó, eu passei o pincel aqui, tirei o excesso na minha mão e depositei aqui nas bochechinhas. E olhem só como que já deu uma outra cara no bonequinho, ó. Passar um pouquinho aqui no meio também. Uma graça, né, gente? O corpinho do Toddy é bem facinho de fazer. Já fiz as costuras nas laterais e no meio das perninhas. E aí já tô desavessando aqui a costura pelo pescoço. Vai com carinho que dá certo. Eu faço o processo de desavessar a costura com o que eu tenho aqui mesmo. Às vezes eu faço com caneta, com tesoura, mas com cuidado, né? Para poder não furar e danificar o trabalho. Pois olha, já desavessei e agora eu vou fazer o enchimento. Tanto aqui por baixo, nos cotoquinhos de perna, quanto aqui em cima também pelo pescoço. Fiz o enchimento do corpinho. A cabeça do Toddy, ela é bem grande, né, em proporção com o corpo e bastante pesada. Depois eu vou pesar aqui com vocês quanto que vai ficar em gramas essa peça. Mas para isso a gente vai precisar de um palitinho, pode ser arame, só para poder dar uma sustentação a mais nesse pescoço. E aí eu vou introduzir aqui esse palitinho, vou rodando ele, não deixo vazar aqui no feltro do lado do outro. Eu vou rodando ele no meio do enchimento para ele se acomodar lá dentro. Eu sinto que ele tá lá dentro já. E ele, se eu virar aqui, ele não vai pro feltro aqui na frente, ó. Ele não vai, porque ele tá... E não vai pro outro lado, porque ele tá no meio do enchimento. Aí, pra completar esse vão aqui, eu coloco mais um pouquinho de enchimento para poder ficar bem apertadinho. Depois que eu coloquei enchimento aqui, daí agora eu vou fechar essa abertura. Eu poderia fechar com cola quente, mas já que eu tô aqui com a linha e agulha, eu vou fechar aqui dessa forma mesmo. Daí aproveito e já faço também um alinhavo aqui nessas perninhas para poder fechar essa abertura. Fiz a costura do shortinho das laterais até aqui e só aqui nesse fundinho, usando a mesma técnica de costura que eu tenho ensinado aqui para vocês nesse passo a passo. O cós, vocês vão pegar, vão dobrar para dentro, aqui é a parte de fora. Aqui é a parte interna que vocês vão dobrar. Pode usar alfinete para auxiliar nesse posicionamento. E depois que fez a dobradura, eu vou usar 2 fios de linha para poder fazer essa costura. Com o meu indicador, eu vou sentindo aqui a borda do feltro e aí eu vou dando apoio também à agulha. Ó, lá atrás eu já saio com a agulha na frente e já faço o ponto. Vou lá e saio. Isso em toda a volta desse cós. Antes de vestir o shortinho barra fralda, porque, gente, isso aqui tá parecendo a fralda, não tá não? Olha que fofinho que ficou. Pois olha, tem que pôr o cadarcinho antes, aqui. Eu vou usar o cordão encerado, que tá encardido que só, mas esse é o único material que eu tinha aqui para fazer o cadarcinho. Mas você pode usar qualquer cordão
cordinha que você tiver aí. Então, vamos lá. Aqui, eu escolhi esse lado para ser a frente, e aí eu vou fazer um furinho aqui e um furinho aqui. Fiz os furinhos, e aí, esse é o grampo de cabelo. Se você não tiver, você pode usar alfinete de cabeça para poder fazer o percurso do cordão dentro aqui da casinha do cós. Então, aqui eu vou amarrar essa pontinha aqui dentro para poder passar. Pro sapatinho do Toddy, eu cortei 2 vezes o papel Paraná para ficar bem resistente. Se você tiver papelão grossinho também dá certo. Como o meu papel Paraná é muito fino, aí eu coloquei 2 vezes para ficar bem forte. Já colei também a sola de baixo, uma vez no feltro marrom. E aí, como esse sapatinho, eu não quero que fique costura aqui na frente, em toda a borda, no caso, eu deixei o menos possível de feltro aqui nessa margem, e por isso que eu passei cola somente aqui no meio e deixei as bordas livres para eu poder fazer a costura sem interrupção da cola. Terminei aqui a costura, aí eu vou desvirar esse trabalho, aí vai ficar o acabamento para o lado direito, e aí eu vou encaixar esse corpo na sola. Aí eu já começo a costura daqui de trás e vou trazendo em toda a volta do sapato. E o pontinho chuleado, ele é bem facinho de fazer. E aí o truque legal é você pegar a costura daqui de baixo para cima, que aí não corre o risco de você encostar no papel Paraná ou no papelão. Então aqui, ó, eu pego o feltro aqui de baixo, encontro lá em cima e faço o ponto. E assim eu faço em toda a borda. E a sua costura, se você fizer o ponto caseado ou até mesmo chuleado, fica com esses dentinhos aqui, ó. Isso me incomoda um pouco, mas aí é só ir tirando esses dentinhos, que aí a costura acaba ficando mais bonita, tá vendo? Mas olhem só como é que já dá uma diferença, né? Aí é só deitar a tesoura e ir cortando. E além de tirar os dentinhos, eu gosto também de passar o fogo do isqueiro para poder selar a costura e ficar bem lisinha. Vamos ao enchimento do sapatinho. Eu vou mostrar como que eu faço o enchimento aqui para não ter dúvida e também o resultado do seu sapatinho fique igual ao meu. O truque aqui nesse sapatinho é você ir introduzindo a fibra e fazendo força aqui, ó, nessa parte do bico, para poder o feltro dar uma esgarçada e ele conseguir acomodar melhor essa fibra aqui dentro. Porque se não fizer um pouquinho de força, vai ficar reto e não vai ficar com uma aparência bonita o sapato, vai ficar parecendo um sapato de pé de pato. Então, para poder deixar o sapatinho mais com curva, tem que fazer um pouquinho de força para o feltro ele saber que ali tem que esgarçar. Agora aqui eu tô ajeitando, eu tô acomodando a fibra aqui dentro para poder receber a perninha aqui. Então aqui vai entrar cola quente lá no fundinho do papel Paraná e depois vai encaixar aqui a perninha do Toddy. E aí, ó, nessa parte aqui de trás, pode dobrar para dentro, que aí já vai dar um acabamento também quando encaixar a perna. Assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar o corpinho do Toddy para encaixar aqui
e vai ficar desse jeito. Depois que eu fiz a costura em toda a volta, aí eu fiz uma aberturinha aqui, ó, bem nessa altura, para poder fazer o processo de desvirar a costura. Então, eu venho abrindo assim, ó, aqui dentro. Eu vou usar a caneta para poder me ajudar nessa manobra, porque essa caneta aqui, ela tem a pontinha emborrachada, aí não danifica o feltro. Aí eu vou levar isso aqui lá pra fora. Desvirei a costura e ficou assim. E agora, eu vou pegar o molde que tem lá na indicação do tracejado, a marca para você furar com alfinete, com uma agulha. Ó, aqui eu furei com a agulha para vazar o papel e eu consegui riscar aqui no feltro. Porque eu só posso, no caso, fazer esse detalhe no dedo depois que eu desavessar a costura. Então, aqui, ó, vou posicionar, seguindo aqui o papel, aqui, ó, nas entradinhas dos dedos, assim, ó, e eu vou passar a caneta nesses furinhos, ó. Depois é só reforçar aqui com a caneta para você saber que aqui vai ter que passar uma costura do ponto atrás para vincar essa marcação. Olha, gente, a mãozinha como é que fica depois de costuradinha. Eu vou encher agora e vou mostrar como que eu faço para encher esses lugarzinhos assim, bem apertadinhos. Pois bem, eu decidi trazer a mão já cheia, o bracinho, né, cheio, para poder falar com vocês sobre a abertura aqui na hora de desavessar. Quando vocês fizerem a costura, vocês vão colocar os bracinhos um do lado do outro. Aí, vocês vão cortar eles de forma assim, ó, o dedão para um lado e o dedão para o outro. Para quando desavessar e fizer o enchimento, os lados, né, das mãos ficarem opostas, assim mesmo como as nossas mãos. Então, aqui não vai ter abertura nenhuma para atrapalhar o acabamento. Para fazer o enchimento dos dedinhos, eu vou ensinar para vocês usando o palito de algodão doce, que ele é grande, e aí eu quebrei ele, aí ficou com essas fissuras aqui, ó. Aí é desses pedacinhos quebrados que eu gosto de fazer o enchimento, que eu passo aqui, ó, vou girando na fibra, e aí eu vou formando o quê? Como se fosse um algodãozinho doce, gente, de fibra siliconada. Aí eu vou girando, girando, deixa eu tirar um pouquinho, ó, girei, e aí ficou agarradinho aqui. E aí daqui eu enfio aqui no buraco e vou lá onde eu quero que a fibra fique. Aí eu vou girando ele de volta para poder ele soltar a fibra lá dentro e vou empurrando ao mesmo tempo, ó. Empurro, aí a fibra vai ficar lá dentro, aqui, ó, onde eu coloquei. Tá vendo, gente, que legal? A técnica do algodão doce usando o palito de algodão doce. De um palito quebrado, eu inventei uma forma de encher aqui, ó, as pecinhas, e agora eu não passo mais raiva na hora de encher os dedinhos dos bonecos, ó. E para fechar essa abertura aqui do enchimento, eu peguei aqui 2 fios de linha na cor do feltro e vou introduzir a agulha aqui por dentro para travar o nozinho. E vou lançar agora aqui o ponto invisível, que é você sai com a agulha, com a linha na parte de cima e entra na parte de baixo. Aqui eu já saio do outro lado para poder formar o próximo ponto. E aí, daqui desse você saiu com a agulha da parte de cima e entrou embaixo, aqui você vai fazer ao contrário. Você saiu aqui, você vai entrar com a agulha lá em cima. E o importante é você deixar uma margenzinha aqui, ó, de feltro, para poder essa margem ela entrar para a costura, para dentro da costura, deixando a linha invisível.
vendo só como é que fica a sequência dos pontinhos? E aí, ó, aqui no final, eu vou puxar e eu gosto de ir ajudando a costura invisível, empurrando aqui a fibra, empurrando também o feltro para ele ir entrando. Para dar o arremate, eu vou entrar aqui e vou sair lá do outro lado para poder não criar mais volume aqui, né? Fazendo o nozinho e tudo mais. Aqui eu vou dar só um pequeno nozinho de nada para poder segurar aquela costura lá. E daqui eu já entro e saio com a agulha em qualquer outro lugar de novo. E assim ficam os dois bracinhos, né, cheios e com a costurinha aqui dentro que vai encostar no corpinho assim, ó. Nem vai aparecer. O esquema do colete é esse. Aí eu pego aqui, ó, a parte do feltro mais lisinha e coloco frente com frente aqui. Eu vou passar a costura desde aqui de cima. Vou pegar aqui e vou descer até aqui embaixo. Depois da costura feita nas laterais, você vai virar do lado direito, aqui, né, onde tem a costura no lado direito. Daí você vai pegar o acabamento e vai posicionar aqui, ó. É certinho, gente, para esse formato. É só ir ajeitando. Eu gosto de ajeitar dessa forma assim, ó, deixando uma bordinha de feltro amarelo em toda a volta. Depois que você posicionou o acabamento, aí você vem levantando as beiradinhas assim, ó, e vai passando cola aqui na parte azul e depois volta com o acabamento na posição que você fez. Aí você vai levantando em toda a bordinha, passando cola e descendo e deixa a cola secar. Caso você use a cola quente, é mais rápido, né, a secagem. Mas se for a cola de silicone, aí você deixa assim, ó, secando nesse formato para depois montar a peça. E para colocar o pescoço nessa cabeça, eu fiz essa abertura aqui embaixo, um pouco acima dessa costura, e aí eu fiz a abertura e fui abrindo espaço com a tesoura lá dentro, fui abrindo espaço na fibra siliconada. Só que assim, o cuidado tem que ser lá no topo da cabeça, que eu fiz várias costuras, fiz o gancho aqui em cima, então tem que tomar cuidado para que essa tesoura não pegue lá. E aí é só vir aqui com o corpinho e introduzir no buraco. A questão toda é que esse bonequinho, ele não aparece pescoço aqui na frente. Então, quanto mais você conseguir introduzir essa cabeça, melhor. Porque aí vai ficar bem parecido com o personagem. Consegui introduzir até aqui, gente, nesse nível assim. Daí você tenta também introduzir bastante até não ter mais pescoço. Aí aqui atrás a gente vai fazer o ponto invisível, aquele que eu mostrei para vocês no bracinho. Só que aqui é da cabeça no pescoço, no corpo, no caso. E aí, ó, eu vou fazer em toda a volta da cabeça. Então, essa costura aqui vai me dar uma segurança a mais devido ao tamanho e o peso dessa cabeça. Então, aqui eu já fiz um pouco, né, da costura e eu vou puxar para poder continuar fazendo em toda a volta da cabeça. O sapato, vocês vão lembrar que eu deixei aqui, ó, um vão no papel paraná lá embaixo para poder colar esse pitoco lá dentro. Então, aqui, ó, eu vou depositar cola quente e eu não economizei na cola não, tá, gente? Eu coloquei bastante, porque só vai ser essa cola que vai fixar a perninha. Para
colar o colete, você primeiro posiciona ele aqui, ó, lá atrás no pescoço e vem puxando pra cá, pra frente, que aí ele vai entrar aqui, ó, no ombro. Ele vai ficar certinho no ombro. Depois que eu achei o posicionamento aqui do ombro, eu venho e passo cola aqui. O importante é passar a cola aqui, porque depois vai vir o braço em cima desse colete. Então, aqui tem que ter uma segurança tamanha. Ó, então aqui eu vou esperar a cola esfriar aqui e vou colar a mesma coisa desse lado. Os bracinhos você pode moldar o feltro, ó, você pode pegar aqui o dedinho, colocar mais para dentro, faz a posição que você quiser aí. Aí, na hora que você for colar, não cola muito perto aqui do pescoço não, da cabeça. Dá um espacinhozinho assim, ó, um pouquinho para baixo, para poder o bracinho ele parecer que tá saindo aqui dessa manga, né, na manga do colete. Nessa parte de trás da calça, eu decidi colocar um pouquinho de enchimento só para dar um volume, porque depois que eu acabei, eu percebi que ficou meio desbundado. Meio não, ficou desbundado. Aí tô colocando aqui um pouquinho de enchimento só para dar um voluminho e ficar um tchanzinho. E assim ficou o resultado do Toddy. Aqui, ó, ele ficou bem estruturadinho, mesmo com essa cabeçona aqui, ó, ele ficou estruturadinho. Aqui tá com a cabeça meio torta, ó, mas é só ajeitar que fica tudo certo. Ó, descostas. O ângulo da câmera não tá muito favorecendo aqui, mas dá para vocês terem uma ideia de como que ficou. Agora chegou a hora da verdade. Vamos descobrir quantas gramas tem essa peça. Eu te desafio aí. Você adivinha quantas gramas tem essa peça? Já guarda aí a gramatura que você imaginou, porque agora eu vou ligar aqui a minha balança e vou colocar... Ai, a câmera não tá mostrando. Pera ainda, ó. E agora eu vou colocar a peça. Peraí. E olhem lá, 314. Vamos dar palmas para quem falou na casa das 300 gramas. Parabéns! Olhem só, gente, 314 gramas essa peça ficou. Eu realmente achei que fosse ficar com mais, mas 300 gramas para mim tá ótimo.